Oi, pessoal. A gente esperar só um tempinho a Bárbara entrar. Olá, gente. Boa noite. Só vai esperar um tempinho a Bárbara entrar. A Bárbara daqui a pouco já está entrando. A Bárbara é criadora do Descolonizarte. E essa é a primeira série do Diálogos Plurais. Olá, Bárbara. Boa tarde, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tá me escutando direitinho? Tô te escutando direitinho. Tá travando só um pouquinho, mas eu acho que tá tranquilo. Dá pra te ouvir tranquilamente. Beleza. É... Boa noite, Bárbara. Como eu tava falando, Boa pessoal, noite. essa é a primeira edição do Diálogos Plurais. O Diálogos Plurais é uma série de lives que o MASP está fazendo para debater sobre temas de diversidade, pluralidade, arte e descolonização, enfim, sobre narrativas plurais dentro do espaço de museus. Essa série de lives tem o patrocínio da Qualicorp. E nos decorrer dos meses, né, a gente vai ter uma live mensalmente, uma live por mês. No decorrer dos meses, a ideia é que a gente converse com pesquisadores, com artistas, é, com curadores, enfim, com pessoas da área do meio artístico sobre esses temas ligados à pluralidade. E para essa primeira edição, aliás, antes disso, acho que também vale lembrar e vale falar sempre que falar sobre temas ligados à diversidade, pluralidade, não é um modismo, não é uma onda que tem acontecido nos museus, mas a gente precisa também considerar e levar em conta que, enfim, todos esses debates têm sido cada vez mais reivindicados por artistas, por curadores, pelos movimentos negros em geral. Então, cada vez mais é importante a gente estar ocupando esses lugares de museus, estar ocupando instituições culturais com esse debate, trazendo toda essa questão de descolonização que é muito cara. E para isso, não tem ninguém melhor que a nossa primeira convidada, que é a Bárbara Alves. A Bárbara Alves tem um projeto incrível que chama Descolonizarte, que é uma plataforma de divulgação de artistas visuais não brancos. E, enfim, eu vou deixar a Bárbara se apresentar, também apresentar o projeto dela. E eu vou também, antes que eu esqueça, desativar os comentários para que a gente consiga ver a cara da Bárbara direitinho, para não atrapalhar a live. E aí, se alguém tiver perguntas e tudo mais, no final da live a gente vai abrir novamente os comentários e aí vocês podem fazer as perguntas. Vou só desativar aqui. Pronto. Bárbara, a palavra é toda sua. Primeiro, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Para mim é tipo muito importante ter esse espaço e essa oportunidade de falar do meu projeto e tudo que eu venho desenvolvendo desde o ano passado. E o MASP ele também foi central assim na no surgimento assim do Descolonizarte, porque ele surgiu logo após eu visitar a exposição Histórias Afroatlânticas. Mas primeiro eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre mim, depois eu entro nessa questão do Descolonizarte. Bem, meu nome é Bárbara Alves, eu tenho 21 anos, eu sou jornalista. Atualmente eu trabalho numa agência de publicidade com produção de conteúdo e eu criei o Descolonizarte na metade de 2019, com o objetivo de trazer artistas e produções de pessoas não brancas, justamente para dar visibilidade a esse tipo de conteúdo que, infelizmente, ainda não tem o reconhecimento e o espaço necessário. O Descolonizarte, ele surgiu nesse período, logo após eu ter visitado a exposição Histórias Afroatlânticas, e no início eu falava sobre literatura, cinema e artes visuais. Só que aí, depois de um período, eu decidi focar nas artes visuais justamente para ter uma produção e uma pesquisa mais aprofundada e também para eu não querer também falar sobre tudo e não conseguir falar sobre nada, sabe? Ser aquela coisa meio vaga. Então, eu decidi focar num só tema para conseguir justamente trazer mais conteúdo e trazer mais aprofundamento na minha pesquisa. Então, no Descolonizarte, a gente tem as redes sociais, tem o Facebook, tem o Twitter e tem o Instagram. O Twitter é a plataforma que eu mais uso, porque o algoritmo do Twitter ele facilita mais uma,
uma expressão massiva, sabe? Tipo, aqui no Instagram é muito difícil você publicar várias coisas e o algoritmo entregar pros usuários. E no Twitter, não. No Twitter você consegue fazer várias publicações ao longo do dia e esse conteúdo chega nas pessoas. E, e no Twitter eu posto vários artistas visuais, tanto artistas contemporâneos quanto os artistas que já não estão mais aqui entre a gente. E eu acho importante também trazer essa coisa mais atual, mas também trazer essa coisa do passado também. Então, no Twitter, a gente tem essa seleção assim de artistas. Aqui no Instagram eu também faço isso, só que com uma frequência menor. E aqui no Instagram também eu tento trazer artistas que estão produzindo aqui em São Paulo, no Brasil principalmente, fazer algumas conversas com eles. Essas conversas eu posto no site. Então, o Descolonizar tem as redes sociais dele, que são essa coisa mais diária, essa produção mais massiva. E no site dele a gente posta entrevistas, reportagens, um material com mais aprofundamento. Então, o Descolonizar tem essas duas vias. Massa. E, Bárbara, eu acho que tem uma coisa muito importante assim, do descolonizagem, uma coisa que você acabou de falar, inclusive, que é essa questão também essa questão de algoritmos, né? Acho que nas últimas semanas a gente tem visto cada vez mais debate sobre a questão de algoritmos, sobre a questão de é, a, como os algoritmos eles também estão mediados, né, por questões que perpassam questões de raça, de gênero, enfim, de nacionalidade. E eu queria saber também um pouco mais como você desenvolve a sua pesquisa para, enfim, fazer essa seleção, fazer essa curadoria de postagens. É, principalmente porque eu acho que é cada vez mais importante a gente começar a entender essas questões, essas epistemologias visuais, né? Todas essas referências visuais que a gente tem. E eu queria também entender um pouco sobre, para você e para o seu projeto, qual que é a importância, né, de trazer essas referências visuais, principalmente com o público que você dialoga, com o público que você está dialogando tanto no Twitter, tanto no Instagram. Certo. Para fazer esse processo de pesquisa, eu vou atrás muito de eventos contemporâneos que estão acontecendo tanto aqui no Brasil quanto na África. Eu busco galerias, então é um processo de ficar no computador e buscar tipo, o que está acontecendo no Quênia agora. Então você fica lá horas e horas. E também sim esse olhar de. Você tem que estar aberto, sabe? Você não pode olhar alguma coisa e achar que você entendeu. Então você sempre tem que estar aberto. Até porque a gente não pode cair no esvaziamento também da questão, sabe? A gente não pode tratar como a arte contemporânea africana, sabe? Porque a produção que está acontecendo no Quênia agora é totalmente diferente da produção que está acontecendo na África do Sul, por exemplo. Então a gente também tem que ter um olhar, até porque a gente está num olhar de fora, sabe? Então, querendo ou não, a gente também acaba errando em várias questões se a gente não tivesse cuidado para tratar dessas produções que estão acontecendo. Então, tipo, eu busco muitos eventos, eu busco muitas galerias e principalmente eu busco quem está produzindo, quem está por trás da seleção dos artistas que estão em vigor agora, tanto nesses países africanos quanto aqui na América do Sul, sabe? Então é um olhar assim de muito cuidado, muita leitura e também entender quais são os temas que estão sendo debatidos nesses espaços. O que eles estão querendo fazer, o que eles estão querendo transmitir agora. Por exemplo, agora na Nigéria está tendo um gigante protesto sobre o EndSARS. Então, tipo, tem uma produção sobre isso, tem artistas que estão debatendo com essa questão. E a gente aqui no Brasil, muita pouca coisa chega sobre isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado e entender quais são os temas que estão sendo debatidos nesses lugares. Total, Bárbara. Uma coisa que a gente estava conversando antes da live, que você até comentou aqui que, por exemplo, a questão da exposição Histórias Afroatlânticas que aconteceu no MASP, né? Só dando background meu também para quem está assistindo, eu trabalhei no MASP durante 2 anos na curadoria, como estagiário, e eu participei da pesquisa, enfim, da curadoria da exposição Histórias Afroatlânticas de 2018. E uma coisa que eu acho que é muito central é isso, né? Como também, por exemplo, a exposição Histórias Afro-Atlânticas, quando ela estava em cartaz, no MASP, como isso também gerou um interesse de um público que normalmente não frequentava e não se via representado ali em museus, né? Um público negro, um público que vem das periferias, que normalmente os museus, e normalmente
eles não se sentem pertencentes àquele espaço, né? Então, Sim. uma coisa que eu vejo muito com o seu projeto, principalmente nas redes sociais, que eu acompanho bastante, é que também tem essa questão de conseguir se conectar com comunidades, né? Conseguir se conectar com uma galera enorme, enfim, tanto, eu diria, tanto influenciadores negros, que tem vários números, mas também com uma galera que não é influencer, e com uma galera preta, com uma galera da periferia, que normalmente não tem acesso, né, a esses conteúdos visuais, mas que você consegue tá ali se conectando com isso. Que, enfim, eu Sim, acho isso... inclusive, Pode falar. inclusive uma das coisas assim, mais legais que o Descolonizar Arte me trouxe foi justamente essa conexão, porque eu vejo várias mensagens de pessoas que falam que não consumiam artes visuais, que não viam importância nesse consumo, e que a partir do momento que viam que pessoas como elas estavam produzindo, estavam tratando de temas que eram do cotidiano, passaram a ter mais interesse sobre esse tema, sabe? Então é importante por isso também. Total. É, e eu acho que eu queria até dar uns passos atrás, porque o nome, a gente está falando, né, o nome do projeto é Descolonizar-te, né? A gente está falando sobre descolonização. Aí eu queria que você explicasse um pouco o nome do projeto, porque você decidiu escolher esse nome. E aí a gente também pode ir trocando, conversando sobre essa questão de descolonização. Porque eu tenho a impressão que muitas vezes é um termo que de vez em quando aparece em algumas bolhas, mas, sabe, que, enfim, tá ali, as pessoas estão falando sobre isso, mas eu sempre acho importante a gente sempre também é, esclarecer, né, essa questão do que a gente, quando a gente está falando de descolonização, quando a gente está falando de decolonialidade, do que a gente está falando especificamente. Daí eu queria que você comentasse um pouco sobre a relação da escolha do nome do seu projeto. Beleza. Bem, a gente tem que entender aqui primeiro, tipo, as relações do Brasil, as relações, não só do Brasil, mas da América inteira, África também, elas são marcadas pelo colonialismo, né? O colonialismo, ele esteve em vigor há muito tempo, e mesmo ele tendo acabado, as sequelas deles continuam nesses lugares. E essas sequelas, essas marcas, elas se estendem para vários lugares da sociedade, não só política, não só economia, mas também arte, cultura, como as pessoas se enxergam, tudo. Então, a colonialidade ela é um fator que está marcando todas as estruturas e todas as formas com que os indivíduos se enxergam, as relações de poder e tudo mais. E isso também está presente nas artes. Tanto que a gente tem essa questão que você falou, né, que a Histórias Afro-Atlânticas foi um momento que várias pessoas negras estiveram lá, porque foi um momento de ruptura com esse pensamento colonial, esse pensamento de que, tipo, só artistas brancos estão naquele lugar, então aquele lugar é só pra gente branca, as pessoas negras não se viam, e não só pessoas negras, mas pessoas racializadas em geral, pessoas indígenas, asiáticas não, amarelas. Então, todas essas pessoas que não correspondem ao padrão colonial, ao padrão branco, não se veem representadas nesses espaços. Então, o Descolonizar ele tem esse nome justamente para reverter essa marca do sistema colonial nas artes visuais. Então, é esse processo de encontrar o nosso espaço, sabe? Porque a gente ainda está construindo, ainda é um processo de construção. Não tem nada concreto ainda para a gente falar. A gente tem o nosso espaço e tudo mais, a gente está construindo. Tanto que o Histórias Afro-Atlânticas foi um marco decisivo, mas também tem vários outros coletivos e várias outras coisas que estão começando a emergir e desde alguns anos para cá e que estão marcando esse processo de construção desse novo lugar, sabe? Então é por aí. Total. E eu acho também que tem uma questão que é muito central nesse processo aí que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Tanto com curadores, enfim, com artistas, enfim, com coletivos em geral, é que tem uma juventude muito grande, tem uma galera que é realmente jovem, que não necessariamente esteve ali, teve aquela inserção na academia, né? Como as pessoas estão acostumadas, como as pessoas estão acostumadas a entender. E que estão ali pressionando e conseguindo fazer esses tensionamentos necessários dentro de instituições culturais, dentro de museus ou até mesmo fora. E é muito importante, por exemplo, quando a gente está falando de descolonização, né, a gente precisa entender a colonialidade exatamente como essa matriz de dominação que não está, que é isso, né? Tipo, ele se reflete tanto na estrutura, em instituições, mas também se reflete no imaginário popular e no imaginário da população, né? Por exemplo, a questão de descolonização tanto se refere à questão, né,
lutas da libertação colonial, mas também se refere à questão de descolonização do pensamento, né? Nessa questão de como a colonialidade, como as estruturas da colonialidade ainda estão presentes no imaginário popular e como a gente consegue descolonizar esse imaginário, e como a gente consegue pensar como essas subjetividades, principalmente de pessoas racializadas, estão sendo construídas aí. E principalmente quando essa questão da decolonialidade, né? A decolonialidade ela faz referência exatamente a essa meio que segunda definição de descolonização, enfim, da segunda metade do século XX, de várias pessoas, ativistas, pesquisadores, fazendo todo esse movimento para cada vez mais esse imaginário ser descolonizado, né? Esse imaginário ser descolonizado, não só o imaginário, mas também as próprias instituições e museus. E é nesse sentido que eu queria comentar um pouco também sobre a questão de que a gente está falando de histórias afroatlânticas, né? Eu acho que é sempre bom entender, por exemplo, como ainda a questão institucional pesa muito na legitimação de artistas racializados, né? E como essas legitimações estão marcadas por raça, por gênero, por nacionalidade, né? A gente tem um exemplo que as pessoas que se fala muito, né? Que é sobre essa questão de subcategorias que se criam para definir artistas, né? Por exemplo, quando é um artista que vem de uma realidade socioeconômica desfavorável, ele é um artista popular. Ou quando é um escritor que está escrevendo literatura, é uma literatura marginal, né? Como também a colonialidade e as próprias instituições culturais têm essas categorias de definição para enquadrar em caixinhas, né? Esses artistas, para que, ao mesmo tempo que você está valorizando, você também está definindo qual que é o lugar que aquilo deve ocupar, que não é o mesmo de um Sim. artista. É aquele debate que a gente estava até conversando, que normalmente as pessoas não falam muito, ele é um artista acadêmico, né? Mas quando, tipo assim, quando a pessoa frequentou a academia, ele é só um artista. Mas aí, quando ele não frequentou a academia, aí ele é um artista popular. Eu acho que, enfim, Sim. né, durante o seu processo de trabalho, você esbarra muito nessas questões, porque, principalmente, uma coisa que eu vejo muito é que você também está dialogando com uma galera, com artistas jovens, artistas muito jovens que estão no início de carreira e que estão ali conseguindo uma visibilidade, estão ali conseguindo, sabe, ser compartilhados e terem sua obra reconhecida. E também porque você tem uma produção textual, que eu acho muito importante, uma produção de texto, de crítica, de reflexão sobre esses artistas, né? Que a questão, eu sempre tenho a impressão que a questão de crítica de arte acaba ficando um pouco de lado, acaba ficando um pouco reservada muito a galera das artes, da elite das artes, mas eu também acho muito importante essa produção textual que você faz com esses artistas jovens. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu só queria falar uma coisa antes, sobre essa questão que você falou das caixinhas. Também é muito perigoso, porque quando a gente coloca nessa caixinha, a gente meio que destina o lugar desses artistas a só falar de sofrimento, dor e racismo e tudo mais. Então, a gente ainda intensifica o processo de estereótipo, sabe? A gente nunca vai esperar que o artista racializado fale, sei lá, faça paisagem, sabe? Coisas do tipo. O espaço que ele tem na academia é só para ele falar sobre racismo, morte, violência e tudo mais. E é muito doloroso esse processo, é muito cruel esse processo de destinar esse tema a esses artistas só isso, sabe? Então, é um processo até que desumaniza, sabe? Porque a existência dele é apenas para falar de dor. Então é bem complicado também esses Hum. estereótipos e essas caixinhas que o mundo acadêmico destina aos artistas socializados. E quanto à produção textual, eu acho muito importante porque o público que lê esses textos geralmente é o público jovem e o público racializado. Então é muito gratificante assim ver os feedbacks e o retorno da galera. E também porque são pessoas que essas pessoas têm fácil acesso, sabe? Então, tipo, se a pessoa ficou interessada por alguma parte do texto, ela pode ir lá diretamente com o artista e criar essa relação de proximidade, sabe? Então, é um processo também de aproximar as pessoas das artes visuais, sabe? Não destinar esse espaço apenas aos museus, só os museus que vão destinar esse caminho entre o público e a arte, sabe? Então, acho que é um processo de encurtamento e de aproximação também.
Total. Eu queria puxar um gancho do que você falou sobre essa questão, né, de como essas caixinhas, elas, é, como posso falar, elas servem a uma narrativa hegemônica, né? Elas servem a Exato. singularizar a experiência de artistas racializadas. E aí eu queria aproveitar o gancho, a gente separou algumas obras, né, para mostrar aqui durante a live, daí eu queria mostrar uma que eu acho que fala muito sobre isso, que é só um momento, que é uma obra do Belford Delany, que é essa obra do Belford Delany, que chama Dark Rapture, que a tradução é alguma coisa como Arrebatamento Obscuro. E ela foi pintada em 1941. E é o Belford Delany, que é um artista racializado, é um artista negro, que está ali retratando James Baldwin, que é um artista negro, norte-americano também, e gay. Vale falar que tanto o Belford, né, ele também é homossexual, e o James Baldwin é um artista é, homossexual também. E uma coisa que eu acho que me chama muita atenção nessa obra é que primeiro, né? Aliás, antes disso, eu queria trazer uma referência de uma feminista negra, que é a Patricia Hill Collins. Que a Patricia Hill Collins, ela tem um livro muito importante da década de 80 chamado Pensamento Feminista Negro, que inaugura um pouco toda, enfim, a fortuna crítica, né, essas referências que a gente tem hoje em dia de feminismo negro. E é um livro super importante que ela está falando sobre essa matriz da dominação, que tem essa raiz no colonialismo, e que, ao mesmo tempo, ela fala sobre a importância da autodeterminação dessas mulheres negras, né? Ela tá ali pensando em como mulheres negras nos Estados Unidos, em suas microcomunidades, em suas comunidades, estão fazendo políticas emancipatórias, e ela fala também como, para essas políticas emancipatórias, é muito importante essa criação de autodefinições, né? De categorias próprias para se definir. E essa obra do Belford Delany, eu acho que fala muito sobre isso. Porque é isso, porque é um artista homossexual, negro, pintando um escritor que é homossexual e negro. E uma coisa muito sensível, que eu acho que a coisa mais incrível nessa obra é que ele está representando ali a pele negra, mas não de uma maneira só colocando, por exemplo, preto, marrom e tons terrosos, né, tons escuros. Ele tá ali, você consegue ver amarelo, você consegue ver azul, você consegue ver verde, que eu acho que também é um pouco sobre essa pluralidade de narrativas, né, sobre essa pluralidade de representações, e a forma como você consegue representar ali tanto, enfim, pessoas negras nos seus quadros, em obras, e eu acho que isso abre margem para a discussão de como os próprios museus estão ali colocando essa representatividade, né? Como estão colocando essas representações. Se, por exemplo, quando a gente entra no próprio MASP ou em outros museus, a gente vê mais pessoas negras em posições de subserviência nos quadros, ou se a gente está ali conseguindo também ver pessoas negras tanto representadas nos quadros em posições de valorização, né? Mas também de artistas negros presentes no acervo, né? Presentes no acervo em transformação. E aí uma coisa que eu queria falar com você também, vou tirar aqui a imagem por enquanto, é um pouco sobre, falando ainda de museu, sobre essa responsabilidade que os museus têm, né? Sobre essa responsabilidade que as instituições ainda ocupam num lugar tanto eu diria, tanto de imaginário popular, né, de imaginário coletivo, mas também de consagrar narrativas e escolher, e a partir da curadoria, escolher quais narrativas serão lembradas, quais narrativas serão esquecidas pela história da arte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você entende ali que é a responsabilidade dos museus e das instituições culturais. Sim, falando um pouco sobre essa questão dos artistas também, é, eu acho que a gente também tem que ressaltar que o movimento modernista brasileiro, ele também representou pessoas negras, só que em uma total posição de subserviência mesmo. Então a gente tem exemplo, Portinari pintando um mulato sem nome, com as mãos gigantes, com a enxada na mão, sempre colocando as pessoas negras nessa posição braçal e nunca no trabalho intelectual. A gente também tem o de Cavalcante, por exemplo, sempre retratando mulheres negras naquela posição sexual e estereotipando ainda mais. Então, existe essa representação negra nos museus e na história da arte de um modo geral, só que é totalmente nessa posição de subalterno mesmo. Então, acho que o nosso papel aqui
nos museus e tudo mais, é destacar quais narrativas a gente vai querer contar. Porque as narrativas estão aí, sabe? Tipo, não é como se não tivesse nenhuma história sobre pessoas negras e indígenas e amarelas nos museus. Existem. Só que é uma narrativa que ela ajuda a perpetuar só o imaginário negativo sobre essa população, sabe? Então, eu acho que o museu ele tem que ter esse olhar cuidadoso, e para isso ele também precisa tomar cuidado com as pessoas que eles vão colocar nesses lugares de curadoria e tudo mais. Porque também não é, também é um papel nosso, sabe? Tipo, de pessoas que estão trabalhando nesses lugares. Então, tipo, para além de falar que precisam de obras falando sobre pessoas negras e resgatar a história de artistas negros e trazer histórias de artistas que estão produzindo agora, também tem esse cuidado de cuidar das pessoas que vão trabalhar nesses lugares, sabe? Porque também. E também a gente também é complicado falar sobre isso, porque não é só porque a pessoa é negra que ela vai ter todo esse cuidado também, sabe? Então é tipo trazer pessoas negras que estão trabalhando com essas questões e que tenham um diálogo direto com esses debates, sabe? Senão a gente esvazia muito, sabe? Se fica essa representatividade negra e só por isso e nada disso, sabe? Então também a gente tem que ter esse cuidado. Então eu acho que o museu ele é esse espaço de disputa de histórias que estão sendo contadas, e ele também tem esse papel de institucionalizar as histórias que vão ser perpetuadas, sabe? As histórias que vão ser oficializadas. Como você bem disse na conversa que a gente estava tendo anteriormente, dessa live, sobre como a Maria Auxiliadora não tinha uma página na Wikipédia, sabe? Antes da exposição, e agora ela tem. Então, tipo, é uma vitória, sabe, pra gente, porque depois da exposição que a gente conseguiu isso. E eu acho que a gente também está nesse momento de debate, porque a Maria Auxiliadora, ela é um nome representativo, mas eu acho que ela é uma das poucas artistas negras brasileiras que tem esse espaço, sabe? E a gente tem que resgatar histórias de mais outras e cuidar para que a história das pessoas que estão trabalhando agora também não se perca. Então, eu acho que é isso, sabe? Cuidar do passado e também olhar para o presente, sabe? As produções que estão sendo transmitidas agora. Total, eu até coloquei uma foto da Maria Auxiliadora, que a Bárbara citou. A Maria Auxiliadora teve uma exposição individual no MASP, no início de 2018. Eu acho que foi uma das primeiras, se não me engano, foi a exposição que inaugurou o ciclo, ou foi uma das primeiras exposições do ciclo de histórias afroatlânticas, que foi um ano inteiro dedicado do MASP. E como eu estava falando, né, eu trabalhei nessa exposição, trabalhei na exposição da Maria Auxiliadora fazendo pesquisa. E a gente tem uma impressão, né, principalmente pessoas jovens, assim como eu, como a Bárbara, a gente tem a impressão que tudo está na internet, né? A gente cresceu com essa ideia de que, tipo, nossa, tudo está na internet. E aí eu tava conversando com a Bárbara, que eu tava lembrando, e quando eu fui participar dessa pesquisa, a primeira coisa que eu fiz foi lá jogar Maria Auxiliadora no Google. E aí, quando eu jogava Maria Auxiliadora no Google, não aparecia nada. Aparecia uma escola, mas não aparecia a Maria Auxiliadora da Silva, artista. Tinha que colocar vários termos específicos ali. Artista, pintora, brasileira, para começar a aparecer resultados, né? E não somente, né? Eu acho que a questão da Maria Auxiliadora também é muito central, porque a Maria Auxiliadora, para quem não sabe, ela foi uma artista que viveu ali na década de 60, década de 70 em São Paulo. E ela foi uma atriz que teve uma projeção, inclusive, internacional, mas ela acabou falecendo, vítima de um câncer de mama, em 1974, se eu não estou enganado. E aí, depois, assim, ela teve algumas exposições póstumas, mas de 1980 até 2010, 2015 e tudo mais, ela sumiu, assim, ela teve... não tiveram mais exposições individuais da artista, né? E daí o MASP acabou fazendo essa exposição. E aí, uma coisa que para mim foi muito simbólica foi exatamente isso, né? Como a questão institucional é tão forte, tão presente ainda, né? Em legitimar essas narrativas, que, por exemplo, a Maria Auxiliadora só apareceu como uma página no Wikipédia só depois de ter tido uma exposição no MASP, né? E eu acho que também vale a pena comentar que a Maria Auxiliadora, na realidade, faz parte da família Silva, que é uma família de artistas afro-brasileiros, né? É uma família de artistas afro-brasileiros, negros, que estão produzindo desde a década de 60 até hoje, que não acabaram sua produção artística. E tem uma brincadeira que todo mundo fala, que vários artistas fazem, que é isso, né? Parece que as obras só começam a valer, só começam a ter valor quando os artistas morrem.
e que antes em vida os artistas eles não, sabe, não são valorizados. Eles não têm a obra, por exemplo, a gente não, as pessoas, os museus não estão falando, por exemplo, da família Silva, né? Parece que os artistas precisam morrer para que aí eles tenham o seu trabalho valorizado. E eu acho que isso é uma coisa que o Descolonizar traz muito, porque ele tem esse cuidado, esse trabalho de tipo procurar artistas jovens, artistas que estão produzindo, artistas de início de carreira, e conseguir também dar essa visibilidade, né? Fazer esse ativismo, né? De repensar imaginários visuais, de repensar essas referências visuais, de possibilitar que essas obras, que mais pessoas sejam impactadas por essas obras, né? A gente fala muito disso. E Sim, aí... sim. Pode falar. Não, pode falar. Eu só ia falar, é verdade, tipo, a gente também tem que ter esse cuidado, né, de cuidar do presente e trazer esses artistas que estão produzindo, porque é bem isso, né? Parece que só depois depois da morte dos artistas que tem essa procura pela obra e pela produção. Então a gente também tem que ter esse cuidado de cuidar dos artistas que estão vivos, porque eles que estão dialogando com a nossa realidade, sabe? Tipo, eles têm uma interpretação sobre o que está acontecendo agora. E eu também acho que essa interpretação humaniza muito as pessoas negras, sabe? Tipo, é importante ter esses artistas porque a arte ela consegue transmitir mensagens e narrativas de uma forma que nenhum outro meio consegue, sabe? Então, eu acho que também tem que ter uma valorização nesse sentido dessa produção intelectual dessas pessoas negras, sabe? Total. E eu acho que, principalmente sobre isso, de como a gente coloca, como a gente, né, tem é, tanto artistas mais jovens e tudo mais, acho que a gente está falando também, principalmente, sobre aquilo que a gente estava falando antes, que é sobre a questão de descolonização, essa questão de como os imaginários coletivos, de como a subjetividade das pessoas é formada a partir disso, né? Tem uma curadora de Nova York, que é a Kimberly, o Instagram dela é @mediummami. Eu não vou lembrar o nome dela completo, infelizmente, mas depois eu posso colocar nos comentários da live, que vai ficar disponibilizada. Mas ela fala muito sobre essa curadoria, que também é uma curadoria de experiência, né? É uma curadoria de, por exemplo, o que significa para uma pessoa racializada, para uma pessoa negra, adentrar um espaço que há uma narrativa plural de representações de negritude, né? Essas pessoas que, por exemplo, são bombardeadas todos os dias com representações negativas, né? Representações de violência relacionadas a corpos negros, o que significa como experiência e como impacto na subjetividade dessas pessoas de estarem, de entrarem ali em um espaço em que existe essa pluralidade de narrativas. E eu acho que o Descolonizar, que é o projeto da Bárbara, faz exatamente isso nesse espaço virtual, né? Que principalmente agora durante a pandemia é o espaço que a gente está Sim. tendo ali de troca, né? De conexão com o mundo e com comunidades, de conseguir conseguir, por exemplo, quando você entra no Twitter do Descolonizarte, quando você entra no Instagram do Descolonizarte, você tem essa experiência, né? Você tem a experiência de, tipo, ter acesso àquele conteúdo visual que não estava ali presente nas suas buscas do Google, mas que você vai estar ali conseguindo ver, né, esse conjunto, né, de referências que estão ali disputando essa visualidade de negritude, essa visualidade indígena, né, essa disputa de narrativas mesmo, né? E eu queria até puxar um gancho nisso, né? Que a gente estava falando muito sobre a questão do Wikipedia, de aparecer ou não no Wikipedia, de algoritmos, que eu queria trazer essa obra, esse conjunto de obras, na realidade, da Dalton Paula, que eu acho que fala muito sobre o que a gente está conversando, né? Fala muito sobre essa questão de esses imaginários de negritude, esses imaginários visuais de negritude, porque essas obras do Dalton Paula ele representa a mulher, a Zeferina, e o João de Deus do Nascimento, que são duas personalidades negras históricas na história do Brasil, né? Mas que ainda não são elevados, né, pela narrativa oficial, esse local de heróis nacionais, né? Mas que são grandes reivindicações do movimento negro, né? Essas personalidades, e que não possuíam uma representação visual, né? Não possuíam uma representação visual e uma referência visual de como eram essas pessoas negras. E o Dalton Paula, ele coloca meio nesse lugar,
eu acho até uma coisa ousada que ele faz, que ele ousa imaginar como seriam essas personalidades, né? Ele ousa tentar preencher essas lacunas. E uma coisa muito interessante na obra, que infelizmente não vai dar para ver, porque ela fica pequenininha aqui na live, é que tem algumas partes da obra que ele não passa tinta, né? Eu acho que os brincos da Zeferina, uma parte aqui da camiseta do João de Deus, ele não passa tinta, né? E eu acho que ele também desperta essa questão sobre quais são as lacunas que ficam, né? E a Bárbara tá falando muito isso do algoritmo, de como essas imagens são entregues ou não. Uma coisa que tinha muito presente nesse trabalho do Dalton Paula é que, por exemplo, quando você jogava, né, esses nomes no Google, ele apareceu normalmente imagens de outras personalidades negras históricas, né? E não apareceu uma imagem que era da Zeferina, do João de Deus. Então eu acho que também é essa disputa, né, dentro da tecnologia, como artistas, como pesquisadores estão disputando esses algoritmos para, por exemplo, quando você jogar Zeferina no Google, aparecer essa representação que o Dalton Paulo, um artista afro-brasileiro, né, ele fez da Zeferina. Sim, E pode falar, amiga. eu acho que eu acho que um artista que está produzindo agora e que também faz esse jogo assim do imaginário é o Marlon Amaro. Eu acho que eu não te mandei nenhuma imagem dele, mas ele é um artista do Rio de Janeiro e ele faz um estudo de fotografias. Então, tipo, ele pega várias fotografias entre as décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, e são fotografias que têm um teor de violência muito explícito, assim, sabe? E aí o que ele faz é justamente brincar, porque a imagem ela é muito violenta, só que o jeito com que ele trata a imagem é totalmente. Ele usa cores muito coloridas, então tipo, ele usa cores muito saturadas, cores muito alegres. E aí ele fala que esse uso de cor, essa escolha das cores, é justamente para mostrar o olhar racista diante daquela situação, sabe? E aí eu acho que ele é um dos artistas assim mais espetaculares que estão produzindo agora e eu recomendo muito quem está vendo essa live que acompanhe o trabalho dele porque ele é incrível. Perfeito. Eu acho que a gente tem aí um movimento muito grande, né, acho que de artistas negros brasileiros que estão fazendo essa revisitação a imagens, né, de violência, imagens da escravidão e fazendo ali interferências, né, tipo a Rosana Paulino, a gente tem o Yuri Cruz, que também é um artista super jovem, mas que tem uma produção muito interessante, né, sobre essas intervenções em imagens e que eu acho que é, enfim, muito central. E aí eu acho que, por exemplo, e é isso, né? Eu acho que o Descolonizado tem esse processo também de estar disputando, né, essas visualidades, estar disputando esses algoritmos, principalmente, né? Como a gente tem essas tecnologias às nossas mãos e como a gente consegue também, em vez de só ficar, sei lá, postando selfie, que também pode postar, é ótimo, mas não só postar selfie, mas também tá ali utilizando esses espaços como possibilidades de conhecer essas outras visualidades, né? Essas outras referências que a gente não necessariamente encontra em museus, né? Porque, enfim, no Descolonizados são obras de toda essa diáspora africana, enfim, do mundo inteiro. E de vez em quando a gente encontra em museus, a gente ainda tem aquela barreira da acessibilidade dos museus, do preço, enfim, né? A gente tem várias questões estruturais, né, de classe aí que também envolvem esse acesso a frequentar esses espaços, né? A frequentar esses lugares. Inclusive, Pode falar. uma das coisas assim, muito legais que aconteceram esse ano foi quando eu fiz a entrevista com o Vinícius Alencar, que é outro pintor do Rio de Janeiro. E aí a produção dele é muito centrada na vivência do jovem negro urbano, sabe? Então, tipo, ele pinta coisas que estão naquele cotidiano. E aí eu gostei muito de ter feito a entrevista com ele, porque quando eu postei o texto e, tipo, indiquei aquele artista, deu um boom gigante, assim, na internet, sabe? E aí as pessoas ficaram, caramba, existem pessoas que estão tratando dessa narrativa, sabe? Existem pessoas que estão, tipo, sei lá, pintando alguém de Juliette, pintando, sei lá, um jovem negro de chinelo, sabe? E não daquele jeito estereotipado, mas daquele jeito de quem está vivendo aquela narrativa, sabe? Então, tipo, tem um olhar, assim, de quem está no meio e de quem vive o que está pintando, sabe? E eu acho isso muito importante também. Sim, total. Eu acho que isso é o central, né? Eu acho que a gente cai até naquele lugar, né? De como são também essas pessoas, né?
que têm essas vivências, essas referências visuais, enfim, que são elas, também criando essas autodefinições, essas autorrepresentações das suas comunidades e dos lugares que as pessoas vivem. E aí é sempre ter aquele grande cuidado para a gente não cair num lugar fácil, que é categorizar essas artes como marginais, né? Acho que a gente tem que sempre fazer esse movimento de entender como a gente tem esses... Não entender como periferia, mas entender como tem esses novos centros urbanos com uma enorme quantidade de artistas que estão produzindo um trabalho intelectual, um trabalho artístico, que estão tensionando muitas estruturas e muitas instituições culturais e museus, né? Para Sim. estarem tanto para estarem ocupando esse espaço, mas também para estar tensionando qual que é o significado de estar nesse espaço, né? De estar ocupando esse espaço. Sim, e falando de Brasil, inclusive, eu acho também que a gente tem que ter um cuidado de não só focar essa produção no eixo Rio-São Paulo, sabe? Porque o Brasil, ele é gigante, são vários Brasis, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado de olhar para as produções que vão além desse eixo do Sudeste, sabe? Então a gente tem que olhar para o Norte, tem que olhar para o Nordeste. E sempre com esse olhar, assim, do mesmo jeito que eu olho para a produção africana, tipo, eu entendo que a produção do Quênia é totalmente diferente da produção da Nigéria, por exemplo. Eu também tenho que entender que a produção do Ceará também é totalmente diferente da produção do Maranhão, sabe? Então, ter esse cuidado e também dar visibilidade para as pessoas que estão produzindo fora desse eixo, dar visibilidade para os curadores do Nordeste, para os curadores do Norte, para os curadores do Centro-Sul, sabe? Então, acho que a gente também tem que ter esse cuidado de escolher as narrativas com que a gente vai tratar e as pessoas que estão trabalhando com isso, sabe? Então, a gente está aqui em São Paulo, mas existem várias pessoas trabalhando em outros eixos, e a gente também tem que dar visibilidade e escutar o que está sendo produzido nesses lugares. Total, e eu acho também que tem uma questão também de capital interior, né? Cidades interiores, as Sim, capitais dos estados, de conseguir de fato descentralizar nessas produções, descentralizar para onde a gente está olhando, né? Para onde a gente está, enfim, conseguindo conhecer e conseguindo entrar em contato com esses artistas. Bárbara, a gente está se encaminhando para o fim. Você separou alguns artistas, algumas imagens de alguns artistas que eu queria que você mesmo comentasse, porque, enfim, acho que não tem ninguém melhor que você para comentar. E aí eu vou colocar, e daí você pode, enfim, tanto apresentar a obra, falar da obra e falar do artista também, que eu acho importante também a gente utilizar esse espaço para mostrar a produção artística de artistas jovens, né, que estão aí. beleza. Bem, essa primeira obra é do Bere Guilherme. Ele é um artista aqui de São Paulo, ele habita o sul de São Paulo, extremo sul. E eu gosto muito dessa obra porque ela traz muito sobre esse tema que a gente está tratando sobre a colonialidade. Então ele faz esse jogo com os números, falando sobre tipo, quanto tempo faz que a gente está nesse processo de, entre aspas, libertação, sabe? Então ele usa números tipo da invasão do Brasil, 1500, da abolição da escravatura, 1888. E aí tem uma série de obras deles que justamente tratam desse tema do colonialidade e como isso está muito impresso assim no povo negro brasileiro, sabe? Então eu acho que ele é um artista que trata muito bem dessa questão do colonialismo e tipo como isso está presente ainda na nossa realidade. Super. Gente, eu queria só deixar um aviso, porque eu tenho certeza que vai ter pessoas pedindo, ai, manda o arroba do artista, manda o nome do artista. Aí, no final da live, quando a gente encerrar a live, ela vai ficar disponível no IGTV, e aí a gente faz um comentário lá com o nome dos artistas. A gente pode colocar tanto na descrição do vídeo, o nome dos artistas citados aqui, com os arrobas, para todo mundo que quiser também acompanhar e seguir, conseguir acompanhar e seguir. E eu acho que tem uma coisa muito legal nessa obra também, que ele mostra como, né, a trajetória do Brasil, tipo, a gente teve muito mais o tempo, né, da escravidão. Ela compara o tempo da escravatura com o tempo da liberdade, entre aspas, né? E ele mostra como nossa trajetória ainda é basicamente 3 vezes maior dentro do regime escravocrata do que com a Exato. liberdade de fato, né? Tem essas provocações que eu acho, enfim, importantíssimas para a gente entender Tem que... uma obra dele que é justamente uma linha, né? Que tem o 1500, 1888 e 2019. Como a gente está muito perto daqui desse período aqui. Como esse período de colonialismo é muito
mais massivo e como ele deixou muito mais impressões do que esse curto período de, entre aspas, libertação. Exatamente, né? E como a gente muitas vezes sente que está muito distante disso, mas que na realidade a gente está muito mais próximo do que a gente imagina. E estar muito mais próximo do que a gente imagina é estar também mais perto de todos os legados, né? Que essa falsa abolição teve aqui no Brasil. Eu vou passar para a próxima obra. Essa obra da Maiara Amaral, ela foi a última artista que eu entrevistei no Descolonizarte, então tem um texto bem recente dela. E aí essa obra fala sobre o puerpério, que é o período que as mulheres ficam logo depois de gestar. É um período que acontecem várias transformações hormonais e o corpo da mulher fica diferente desse período. E eu gosto muito desse trabalho e dessa artista, porque ela trata de questões referentes à feminilidade preta que eu nunca vi assim, sabe? Tipo, ela trata sobre maternidade, sobre sexualidade, várias questões na visão de uma mulher negra, sabe? Então, tipo, a gente tá dando. é, Não, a gente não tá dando. Tipo, ela está fazendo a narrativa dela, sabe? Sem essa questão dos estereótipos. Como a gente falou, né? De Cavalcante tratava a sexualidade da mulher negra totalmente naquele lugar de exploração sexual e tudo mais. E ela não, ela faz justamente o caminho oposto. Então, acho importante da visibilidade para esse tipo de narrativa que tratam das questões da mulher negra de um jeito muito mais, sim, muito mais livre, sabe? Tá, vou passar para o próximo artista. Esse é o Brad. Eu gosto muito do trabalho do Brad, porque, como você falou do Belfort, ele também faz isso da questão de pintar as pessoas negras de outras formas, que não seja aquela questão estereotipada da pele marrom e tudo mais. Ele usa muito o azul nas obras dele. Tipo, na produção dele em geral, eu acho muito interessante como ele usa o azul e como ele tem um cuidado muito, muito nítido com a qualidade da produção dele, sabe? Ele é um artista, ele de, de, da Bahia, ele tá aqui em São Paulo e eu acho interessante como ele trata todas essas questões e como ele dá visibilidade também para o público LGBT. Essa obra, ele retrata duas mulheres transexuais. Eu acho interessante também a gente falar sobre isso, né? Porque a gente dá narrativa, a gente dá essa pluralidade de narrativas, mas não é só porque, sei lá, é um artista negro que ele pode ser LGBT-fóbico ou outras coisas. A gente também tem que tomar cuidado com essas outras questões. E eu acho que o Brad ele também traz essa questão dessa pluralidade, sabe? De conversas e narrativas que estão sendo debatidas aqui. Essa aí é uma obra da Caroline Camblin, ela é de Amazonas, e aí eu quis trazer essa obra justamente para a gente tratar sobre essa questão do eixo São Paulo-Rio, mas também não quero colocar ela nessa caixinha, né? É só um exercício para a gente também olhar para fora desse eixo. E eu gosto muito dessa obra também, porque ela trata também dessa questão do para além da tela, né? Então, tipo, os artistas, eles não estão produzindo só telas e essa coisa da tinta óleo, tinta acrílica. Eles têm uma liberdade muito grande de trabalhar com colagens, desenho digital e essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que limita muito os artistas que estão produzindo agora, porque muitos se sentem nessa obrigação de tratar dessa coisa da tela e desse engensamento, sabe? Então eu acho importante a gente também trazer esses artistas que estão trabalhando com outras plataformas e outros meios. Perfeito. Bárbara, a gente está chegando nos 10 minutos finais da live. Eu vou abrir os comentários. É, antes que as pessoas já estavam pedindo aqui nas perguntas, mas antes que alguém peça novamente, o nome dos artistas a gente vai disponibilizar depois, provavelmente na descrição do vídeo ou nos comentários. Vai ter o nome e o arroba dos artistas que a Bárbara comentou e até os que a gente mostrou anteriormente. Então, se vocês tiverem interesse em acompanhar, vocês podem ir no IGTV do Mais, porque vai estar lá disponível para vocês acessarem. Eu vou ativar os comentários novamente. Se vocês tiverem questões, podem mandar pelos comentários mesmo. A gente vai ajudar e a gente vai respondendo, eu e a Bárbara. Mas, enfim, eu acho extrema. Eu fico muito feliz. Só um momento, deixa eu só tirar a imagem.
Antes que eu esqueça. Mas é isso. Eu acho que é muito importante, né? Esse espaço é muito importante para a gente conseguir criar esses diálogos, para a gente conseguir criar essas reflexões exatamente sobre essas narrativas e sobre quais narrativas um projeto, né? Um projeto institucional, tanto institucional de museu, eles têm que estar compromissados a estarem enfim, né, a estarem também rompendo com essa lógica da colonialidade, né, estarem compromissados com toda essa questão de descolonização, né, muito importante. Deixa eu ver se alguém tem alguma mensagem pra gente, alguma pergunta. A Kika Carvalho falou que a Bárbara tem criado todo um repertório de base e formação para novos artistas com descolonizar-te. E eu quero dizer que eu concordo 100%, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que é muito importante a gente falar, né, sobre isso, sobre como o conteúdo que a Bárbara tem feito com Descolonizar-te chega tanto à questão de chega tanto para um público de artistas que estão ali conhecendo novos trabalhos, novas referências visuais, mas também é um público que não tem nada a ver com o meio artístico, mas que também se sente pertencente ali para estar conhecendo e para enfim, estando em contato, né, com isso. A Raquel Nascimento perguntou sobre qual a importância da narrativa e do olhar de descolonização na arte brasileira. A gente comentou bastante isso durante a live, e aí eu acho que, Bárbara, como a gente está chegando nos 5 minutos finais, se você quiser fazer uma fala de encerramento, já, enfim, também considerando essa questão para dar essa conclusão, fica à vontade. Eu acho que é importante esse olhar e esse cuidado todo, justamente para a gente humanizar essas narrativas que estão sendo contadas agora e também para um exercício futuro, sabe? Porque eu acho que nós que estamos produzindo agora, a gente sente uma carência de referências e coisas do tipo. Então, eu acho que a gente está fazendo um trabalho para a posterioridade, para a atualidade também, porque a gente está produzindo para nós, mas eu acho que também tem um exercício de começar a construir a nossa história, sabe? De começar a construir esse trabalho e trazer materiais e publicar livros para que, tipo, as próximas gerações tenham uma base e saibam de onde partir, sabe? Porque eu acho que a gente sabe de onde partir, mas a gente está um pouco perdido, sabe? De onde a gente vai olhar e como a gente fazer. Tanto que a gente está tendo essa conversa, né? Porque é um período, assim, de iniciação e eu acho que é isso que está acontecendo nesse período agora, nesses últimos anos. Então, eu acho que é importante a gente ter esse espaço e essas conversas justamente para a gente concretizar esse espaço. Total. E o Geraldo perguntou se tem uma dica de leitura para aprofundamento. E daí eu acho que essa seria a última pergunta. Se tiver alguma dica de um livro que você está lendo no momento, ou que você, enfim, que nesse processo de pesquisa você tem consultado, acho que seria tudo para a gente também não deixar a live morrer aqui e estimular que as pessoas busquem mais conhecimento também. Eu, eu indico muito o catálogo do Histórias Afro-Atlânticas, porque são vários textos, várias questões e vários temas que são abordados, e eu acho que você tem muito pano para manga para trabalhar por um bom período. Então, eu acho que essa é a minha indicação, a Histórias Afro-Atlânticas, volume 1 e 2. Perfeito. Gente, eu juro que não é uma publicidade pro MASP. Não foi combinado. Mas, gente, perguntaram se a live está sendo gravada. A live é gravada, ela vai ficar disponibilizada depois no Instagram do museu. Os nomes dos artistas também vai ficar disponibilizado lá. Eu acho que é isso. Eu queria também falar que essa série de lives do MASP, ele é um início de um diálogo, né? A ideia é que não acabe aqui. Ela vai acontecer de maneira mensal, toda terceira terça-feira do mês. E a gente vai ter outras convidadas também, tanto pessoas da juventude que estão criando esses movimentos, né? Como é o caso da Bárbara. A gente vai também convidar artistas que estão fazendo produções, pessoas que estão trabalhando com políticas públicas, né? Nesse sentido de descolonização, de pluralidade. E, enfim, entender todas essas questões como também necessárias para a gente ter um aprofundamento, para a gente ter
um compromisso, né, institucional com essa questão de descolonização que seja real e efetivo e concreto. Gente, por hoje é só. Queria agradecer muito a Bárbara por ter aceitado o convite, por ter, enfim, aceitado compartilhar conosco um pouco da sua pesquisa, um pouco do seu projeto. Se vocês não conhecem o projeto da Bárbara, procurem depois, que é um projeto muito importante, um projeto muito potente. @descolonizarte, aqui no Instagram e no Twitter é Descolonizarte. Falei certo, né, Bárbara? Falou certinho. Então é isso. Muito... Você tem mais alguma coisa para falar, Bárbara? Ou você está satisfeita? Não, só queria agradecer por você ter me convidado para cá. Foi muito bom ter esse espaço e conversar sobre todas essas questões. E é isso. Isso aqui não é um debate final. Isso aqui é só uma abertura para vocês que estão acompanhando, começarem a explorar esses temas e começarem a compartilhar artistas e irem atrás dessas produções, porque é só o começo, né? Tudo isso aqui a gente está partindo para algum lugar, né? Exato. Gente, muito obrigado novamente, Bárbara. Eu vou encerrar a live e aí daqui a um tempinho, para quem pegou ali no começo, para quem pegou do meio para o final, se quiser ir ver o começo, vai estar disponível no Instagram do MASP, lá no IGTV. É isso, gente. Muito obrigado e muito obrigado, Bárbara, de novo, Obrigada. pela participação. Até mais, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.